Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, sexta-feira, 9 de junho de 2023, celebramos São José de Anchieta, presbítero. O evangelho da nossa reflexão, o evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 35 a 37. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: Como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, Jesus nos fala que o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser filho de Davi? Lembramos que Jesus, quando ele é aclamado na entrada de Jerusalém, diz: Hosana ao filho de Davi. Mas por quê? Porque o povo esperava mais um Messias terreno do que um Messias escatológico. Compreendamos, amados irmãos. Jesus, lembrem, eles tentam fazer uma ruptura entre o Messias político e o Messias escatológico. Vamos repetir? Jesus procura fazer uma ruptura entre o Messias político, que é o Messias semelhante a Davi, e o Messias escatológico, ou seja, aquele que veio para a nossa salvação. E assim, amados irmãos, Davi era um rei, era um Messias guerreiro, ele era um rei. Ele era um Messias guerreiro, ele era um ungido de Deus para ser rei em Israel. E, no imaginário do povo, o Messias deveria libertar o povo da opressão romana e restaurar o trono de Davi em Jerusalém. Mas, amados irmãos e irmãs, a missão de Jesus é conquistar o coração dos homens. Lembrem que ele diz: aquele que me ama, eu e o Pai viremos a ele e nele faremos morada. E é claro, amados irmãos, conquistar o coração dos homens e das mulheres e nos fazer discípulos e discípulas do reino de Deus. Lembremos, amados irmãos, do diálogo com Jesus, quando Pilatos indaga: Tu és rei? Então, Jesus é indagado, justamente porque Pilatos era o governador naquela época. Então ele quer saber: Tu és rei? E Jesus responde: Tu o dizes, eu sou rei. E aí acrescenta: Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Vamos repetir? O que foi que Jesus disse? Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. A gente pode ler isso lá em João, capítulo 18, versículos 37. Então, amados irmãos, lembremos o que Jesus diz: precisamos nascer do alto, pois o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. A gente pode ver isso também lá em João, capítulo 3, versículo 6. E o próprio Jesus nos diz também, amados irmãos, lá em João 3, 5. Na verdade, em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Só lembrando, amados irmãos, que quando você vê no Evangelho de João essas duas coisas repetindo, em verdade. Então, é porque justamente diz os nossos irmãos biblistas, estudiosos do Evangelho, que João, para dizer que aquela palavra, dizer que aquela frase era de Jesus,
e estava transcrita exatamente como Jesus havia dito, né? Verbalmente ele diz, em verdade, em verdade. Então, aqui são palavras do próprio Jesus, que diz o quê? Aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. E assim, amados irmãos e irmãs, que sejamos novas criaturas, não nascidas da carne ou da vontade humana, mas pelo batismo renascidos segundo a vontade de Deus. E lembra, amados irmãos, aquilo que nós repetimos nas Santas Missas. O céu é agora Deus em nós, e na eternidade nós em Deus. Então que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.